Bom dia, crianças! Estamos aqui mais uma vez juntos para aprender mais sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo especial que temos na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu lá para os irmãos de Efésios, tem uma dica aqui do meu lado, ó. O soldado de Jesus, qual é a armadura que o soldado de Jesus deve usar? Você, como um soldado de Jesus, precisa estar atento a essas lições e saber quais são as suas armaduras, tá certo? Então, eu tenho uma pergunta para você. Alguém já mandou você contar uma mentira para você não se sair mal de uma situação? Digamos que em algum momento você já pensou em mentir para não receber um castigo da sua mãe ou do seu pai, ou da sua professora no colégio. Aí você, eu vou mentir para poder não acontecer nada de ruim comigo aqui, para a mamãe não descobrir isso, para minha professora não saber que fui eu que fiz isso. Não é certo, né? Nós vamos ver sobre isso hoje, certo? Nem sempre é fácil a gente falar a verdade, mas a Bíblia nos diz que nós precisamos falar a verdade, custe o que custar, tá bem? E hoje nós vamos ver sobre profetas que mentiram e só um apenas que falou a verdade. Muito bem, a nossa lição se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, se você quiser acompanhar, certo? Então havia um homem chamado Acabe, um rei chamado Acabe. Acabe, ele estava há alguns dias com o chamado rei Josafá. E aí ele disse assim: Josafá, nós devemos guerrear contra a Síria. Vamos tomar essa cidade. Aquela cidade é nossa. E ele chamou Josafá para tomar aquela cidade. Mas Josafá disse assim: pode ser, dá certo, mas nós precisamos consultar primeiramente o Senhor, saber o que Deus tem a nos dizer sobre isso. E sabe, crianças, o que foi que aconteceu? Eles chamaram, naquele momento, os profetas, certo? E vieram 400 profetas reunidos ali para eles saberem se eles deviam ir à guerra. E sabe, crianças, aqueles homens eram tão espertos que eles diziam só o que o rei queria ouvir. Eles não se importavam com a ordem de Deus. Eles estavam o quê? Mentindo. E eles falaram: vocês podem ir à guerra. Rei Acabe, pode ir à guerra e vocês vão ser vitoriosos. Josafá não estava contente com a resposta daqueles homens. E ele perguntou: não tem nenhum outro profeta que possa nos responder? E Acabe: existe um sim, o profeta Micaías, vamos chamá-lo. E mandou o soldado chamar o profeta Micaías. Será que ele falou a verdade ou a mentira? Então, quando o soldado foi buscar Micaías, ele disse assim: olha, Micaías, você fale somente que o rei vai ser vitorioso, não fale outra coisa. E Micaías disse assim: não, eu vou falar o que Deus mandar eu falar, não vou mentir não, eu vou ser obediente à palavra de Deus. Quando Micaías chegou na presença de Acabe e Josafá, que estavam os três ali, Micaías debochou do rei e disse assim: vá, pode ir, você vai ser vitorioso. E o rei ficou sem entender. Como você sabe? Deixe disso, fale a verdade. Sabe o que foi que Micaías falou? Falou que Acabe não seria vencedor, que ele não devia ir à guerra e que os outros profetas estavam mentindo. E sabe, crianças, o que foi que aconteceu com Micaías? Ele levou uma bofetada e ainda foi preso por ter falado a verdade. Ele ficou ali na prisão, comendo apenas pão e água, mas ele obedeceu à palavra do Senhor. E aqueles outros homens eram mentirosos. E Acabe foi à guerra, decidiu que ia para a guerra porque ele iria vencer. Mas sabe, Acabe perdeu a guerra e foi morto. E Micaías escolheu falar a verdade, mas ele não ouviu, não atendeu, né? Então, se você é um filho de Deus, você deve agir como? Igual a Micaías ou aqueles falsos profetas? Como Micaías, mesmo sendo muito difícil, ele escolheu falar a verdade para agradar a Deus, não é isso? Então nós podemos ver que Micaías usou o cinto da verdade, ele obedeceu à palavra de Deus. Você que é um verdadeiro filho de Deus, deve falar a verdade, não importa a situação. Mesmo que você seja castigado pela sua mãe, pelo seu pai, ou que você leve a advertência da professora, mas você precisa, acima de tudo, agradar a Deus, usando o cinto da verdade. Então, nós vamos colocar aqui no nosso soldado de Jesus
o cinto da verdade, certo? Peça ajuda a Deus para lhe ajudar a falar a verdade, porque sabe, crianças, o pai da mentira é Satanás. Satanás quer que você minta, que você esconda, que você fique calado e não conte para ninguém a verdade. Mas você precisa agir como um filho de Deus e falar a verdade, não importa o que aconteça. E sabe como você pode vencer o inimigo? Como você pode conseguir usar o cinto da verdade? Estudando a palavra de Deus, ouvindo lições da Bíblia, orando, tendo tempo com os seus amigos da igreja, indo à igreja a palavra de Deus. Então você vai se lembrar sempre das promessas de Deus e não vai deixar Satanás vencer na sua vida. Você vai sempre buscar agradar a Deus e falar sempre a verdade. E omitir também é mentir. Então você também não deve omitir. O que é omitir? Não contar nada. Ai, não vou falar isso aqui, ninguém vai saber, mas você está escondendo a verdade. E isso também não agrada a Deus. Então, você como filho de Deus precisa buscar agradar a Deus em tudo que você for fazer, tá certo? Então, na nossa lição de hoje, nós aprendemos que Micaías foi verdadeiro, falou a verdade e agradou a Deus, mesmo sofrendo. Por isso, ele usou o cinto da verdade. Muito bem. E você é um vencedor em Cristo. Você é um vencedor porque você é um soldado de Cristo e você precisa estar sempre com a sua armadura. Então, nas próximas lições, nós vamos aprender outras partes da armadura de Deus para que nós estejamos protegidos contra o inimigo, que é Satanás, tá certo? Então, obrigada. Nós vamos agora aprender o nosso versículo. Muito bem, crianças. Então, nós aprendemos na nossa lição de hoje sobre o cinto da verdade. Por isso, o nosso versículo, como nós vemos, é Efésios capítulo 6, verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse cingindo-vos refere-se a esse cinto da verdade, cingindo-vos com a verdade. Então, nós devemos usar esse cinto da armadura de Deus. E por que ele se refere ao cinto da verdade? Então, os soldados romanos utilizavam um cinto que era bem largo e forte ao redor da cintura para segurar todas as peças da armadura e protegê-lo. Então, assim como aqueles soldados, nós como soldados de Deus devemos usar o cinto da verdade para nos protegermos contra o inimigo. Então, vamos aprender juntos esse versículo. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Efésios 6,14. Só a primeira parte. Estais, pois, firmes. Repita comigo. Estais, pois, firmes. Estais, pois, firmes. A segunda parte. Cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Efésios capítulo 6, verso 14. Muito bem, e para a gente terminar a nossa EBD de hoje, vamos cantar duas músicas, tá certo? A primeira, ela fala da mentira e da verdade, tá certo? Então você pode cantar junto comigo. Vou colocar aqui a letra para vocês acompanharem, tá bom? Para aqueles que não conhecem, vocês podem depois visualizar novamente e cantar junto comigo, tá certo? Deixa a mentira, fale a verdade. Deixa a mentira, põe a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, põe a verdade no teu coração. Novamente, deixa a mentira, fale a verdade. Deixa a mentira, põe a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, põe a verdade no teu coração. E a próxima música que iremos cantar fala sobre a armadura de Deus, certo? Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme sim, firme vou ficar.
Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Muito obrigada. E agora vocês também vão ter a tarefa, certo? Da nossa lição de hoje, para vocês fazerem. A tarefa de hoje vai ser um pouco diferente. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que interpretar o personagem Micaías, certo? Então, vocês ouviram toda a lição do profeta Micaías e você vai ser o profeta Micaías, certo? Você vai dizer, através do profeta Micaías, o que aconteceu com você, certo? De acordo com a nossa lição. Então, esse é o desafio, a tarefa de hoje. Vocês podem colocar aqui no grupo da igreja ou enviar também no privado, tá certo? Se quiserem, podem mandar só o áudio ou o vídeo, fiquem à vontade, tá bom? Até a próxima, pessoal!